a pedido de alguns amigos, do pessoal do grupo, eu vim aqui para estar explicando todo o processo de elevação da frequência vibratória da Terra associada ao processo de evolução espiritual. Tá? É assim, é um processo que tem um raciocínio longo, mas um raciocínio simples. Tá? Tem que juntar um certo quebra-cabeça. Se quiserem dar alguma leitura complementar, tá? Tem assunto, eu vou levar assunto parte de geologia, parte de teologia, parte de teosofia. Então a gente vai fazer uma junção de um bocado de quebra-cabeça até chegar nesse grande evento que a gente está presenciando. Tá? Tudo começa no processo de formação da Terra. No processo de formação da Terra, nós tivemos a incorporação no planeta uma consciência muito baixa, tá? Um nível de consciência muito baixo, e esse nível de consciência era o nível de consciência associado ao reino mineral. Tá? Então, quando a gente tinha um nível de consciência muito baixa, a gente tinha a frequência vibratória também, consequentemente, muito baixa. Nós tínhamos somente minerais em todo aquele começo do processo de evolução do planeta Terra, processo de formação geológica. Ou seja, nós éramos um planeta muito vermelho, muito escuro, sem muitas cores com quantum energético alto e com quantum sonoro e de odores muito baixo. Tá? Ou seja, a frequência ela era toda baixa. Tá? Era uma frequência vibratória muito baixa. Pelo cheiro de enxofre, o som grave do deslocamento de placa, ausência de som de pássaro, som de vento, som de mar, tinha muito som de frequência baixa, sons graves. E as cores indo para o caminho das cores vermelhas, cores no quanto do arco-íris e quanto um energético mais baixo. Então, quando a frequência energética do planeta ela foi mais baixa, a gente atraía seres de consciência mais baixa. Então, nesse processo, a gente começou a atrair os arcontes, que foram os organizadores. E também, lógico, nós tínhamos seres que fazem o processo de descensão, tá? Assim, geralmente, em planetas tridimensionais, fazem o processo de descensão, e nesse processo de descensão, essas consciências elas se dissipam. Ou seja, uma consciência muito elevada vira inúmeras consciências. Tá? Então, a gente tem esse processo. Então, aqui começa aquele processo evolutivo. A consciência, no nível energético, principalmente, inicialmente, tá? Caminhando no seu processo evolutivo. Ou seja, não tem muito que evoluir, vai evoluindo a partir do processo, conforme a Terra vai evoluindo. Aí, a evolução ela é muito lenta, evolução de bilhões de anos. Aí a gente começa a ter, com esse próprio movimento, aquela alteração geológica que a gente conhece na Terra. Continua também com cheiro de enxofre, as cores muito vermelhas, só que essas cores começam a se alterar para o amarelado, fica vermelho e amarelado, e começa a ter a formação de nuvem, começa a ter uma alteração sonora. Nessa alteração sonora, com essa alteração de cores, a gente começa a atrair seres que têm seres energéticos. Tá? Inicialmente, a gente está no planeta somente energético. A gente começa a atrair esses seres, tá? Para incorporar o processo de evolução espiritual, de evolução energética da Terra. Tá? E isso vai se evoluindo porque a gente vai perdendo o cheiro fétido que a Terra tinha, as cores avermelhadas, elas passando... É só a gente lembrar do arco-íris, tá? O arco-íris tem aquela coloração, se eu não me engano, vermelho, laranja, amarelo, eu sei que são as alterações de cores. E isso começa a se alterar, começa a ir alterando, e ao mesmo tempo vai alterando a atmosfera da Terra. Conforme vai alterando a atmosfera da Terra, a gente tem um processo de elevação da frequência da Terra. Esse processo de elevação da frequência da Terra, ele atrai cada vez mais seres de consciência mais elevada, mas mesmo assim
são consciências muito dissipadas. Não dá para a gente falar nitidamente, como está se falando tão moderna na modernidade, só de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta, quinta. Porque a primeira dimensão ela engloba vários níveis de consciência, a segunda dimensão, vários níveis de consciência, a terceira dimensão, vários níveis de consciência, e por aí vai. Tá? Muitos dizem que só se conhece até a oitava dimensão, que seria quando Buda, Jesus, Krishna, eles fazem um processo de descensão, são os avatares, são intocáveis. A consciência deles não se dissipam na Terra. Tá? E aí nós entramos nesse processo, vai criando, aí vem o processo de água, aí com esse processo de água a gente entra na possibilidade de vida orgânica. Tá? Então, a possibilidade da vida orgânica, a gente já começa a entrar na não possibilidade de separar a vida orgânica da vida espiritual, tá? Da vida energética. Então, essa vida energética, ou seja, o Sol mandando energia, esses seres primitivos começam a utilizar a energia, ou seja, o espírito já começa a habitar numa matéria. Tá? A energia, níveis de consciência de baixo, a energia começa a habitar essa matéria. Começou a habitar essa matéria, começa um processo de vida a partir da energia. O que é isso? Vou dar um exemplo banal aqui. Uma planta, ela pega a energia solar e através da energia solar faz o processo de fotossíntese, que no processo de fotossíntese transforma energia solar em C6H12O6. Toda a vida animal e vegetal ela gira em torno da glicose, C6H12O6. Então a gente já tem uma interdependência da vida energética para a vida orgânica. A partir daí, o processo de evolução da Terra ele dispara, porque o ser ele pode evoluir por si só e nesse processo de evolução orgânica ele não depende só da energia que o Sol central, que o nosso Sol ele manda para a gente. A gente não necessita só da energia de átomo. Né? A energia de átomo, lógico, vai evoluir, mas ela não vai evoluir só espiritualmente e nem evoluir o meio mineral para evoluir o meio orgânico. Agora o meio orgânico é evoluído conforme o meio energético. Tá? Aí a gente já pode começar a falar em consciências mais elevadas, mas mesmo assim em camadas bem baixas. Aí a gente começa a entrar no reino vegetal e no reino animal. O reino animal primitivo, mas ainda é reino animal. Tá? Então são níveis de consciência que vão fazendo o seu processo evolutivo. O projeto Terra vai se encaminhando. Os níveis de consciência, conforme vai evoluindo, eles vão se agrupando. Sempre muito baixo, mas vão se agrupando. É sempre importante entender. Quando a gente fala em vida em Marte, provavelmente a gente está numa vida energética, mas não necessariamente no nível orgânico que nós estejamos. Nós estamos no nível energético, talvez não igual a Marte, que Marte já foi muito elevado, Júpiter já foi muito elevado, os planetas gasosos já foram muito elevados. Então eles perdem o mundo orgânico e só vivem no mundo energético. O mundo energético, a gente sabe, seria o que? O mundo espiritual. Seriam esferas completamente espiritual. Agora não. Agora, nesse momento, quando a gente tem energia e mundo orgânico, começa a ser um planeta de provas e expiações. Começou daí. Tá? A partir daí, o planeta ele é todo para expiar todos os níveis de consciência, como elas vão se elevar. Os níveis de consciência, eles, vamos dizer assim, são os espíritos. Tá? Cada espírito primitivo vai ter uma partícula diferente até formar o espírito que a gente conhece, que é reagrupar das consciências. Aí vão se passando os milhares e milhares de anos, aquele processo de evolução que a gente conhece, aquele processo ali todo ele vai se passando. E nisso o nível energético da Terra ele também evolui. Mas como que ele evolui? Porque a frequência vibratória da Terra ela vai alterando. Você começa a entrar água, você começa a diminuir o cheiro de enxofre, porque com a água o enxofre ele diminui. E o enxofre a gente sabe que tem cheiro fétido. Então diminui o cheiro fétido. Com o número de explosões vulcânicas, o quanto energético, a frequência das cores da Terra, ela começa a se elevar, começa a jogar gases e outras partículas que alteram a cor. Né? Nesse momento a gente não via o céu azulado, a gente não via o céu azul. A gente olhava para o céu, via um céu de outras cores que a gente não sabe, a gente não via, a gente não estava lá.
E aí começa esse processo, vai elevando essa frequência vibratória, ela eleva toda e começa a chamar os seres energéticos evoluídos, tá? Para reagrupar essa consciência. Aí é quando vai entrar aquela história de outros planetas que foram passando pela órbita do sistema solar. Esses planetas faziam o quê? Deixavam aqui uma quantidade de seres energéticos, no meu ver, não sei, também pode vir orgânicos também, seres energéticos para habitar seres orgânicos aqui que já estavam evoluídos, tá? Aí a gente fala de dinossauros, a gente fala de elefantes, de animais independentes, qual seja, que já tenham um nível de consciência mais alto. Esse nível de consciência ainda completamente diferente dos humanos, porque os humanos eles foram uma hibridização, tá? De algum primata bem, não aquele que apresentam para a gente, tá? Um processo de hibridização, alteração de DNA, para que níveis de consciência mais elevados de terceira dimensão habitassem aqui, tá? Habitassem aqui. Habitando aqui, a gente consegue também iniciar o nosso processo de evolução. Aí, nesse caso, a gente já fica com dois mundos, a terceira dimensão e a quarta dimensão. Vamos imaginar a terceira dimensão como essa mão, tá? Ela tem aqui ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Ela habita aqui, ela é tridimensional. E a 4D, ela está aqui, ó. Ela habita o eixo X, Y e Z, mas ela engloba a 3D. Ou seja, o energético e o orgânico, eles não se separam mais. E não se separam mesmo, nem quando o energético se desliga do orgânico. É quando a gente chama aqui de desencarne. Desencarnou, o energético vai. A consciência que está ali, o nível de consciência, seja qual for, desde que tem um limite de terceira dimensão para cá, já está habitando no ser humano. Se habitar antes, pegar um nível energético que habitar um corpo humano, a gente não vai ter o processo de evolução. E acontece, a gente sabe a forma que acontece. Não consegue coordenar os sentidos orgânicos do ser humano, tá? E aí a gente vai evoluindo a nível de consciência. Para mostrar que a gente foi evoluindo a nível de consciência, a gente tem um processo evolutivo que vai lá dos seus 400 mil anos, tá? Que é quando vieram seres de dimensões elevadas para iniciar o nosso projeto de nós pararmos de ser um planeta de provas e expiações. A gente muda para ser um planeta totalmente em alternância para as dimensões superiores. Isso, a frequência vibratória ela vai aumentando, do som, da terra, tudo, dos odores, porque a gente começa a ter o céu azul. A gente sabe que o azul, o arco-íris, já é o que tem um quanto energético maior. Os barulhos dos pássaros, os barulhos dos mares, os barulhos, isso também tem uma frequência energética maior. O que isso começa a trazer? Seres evoluídos que a gente chama de mentores espirituais. Esses mentores espirituais eles começam a auxiliar no nosso processo de elevação de consciência. Mas também nós temos os seres de consciência menos evoluída que eles querem que a gente fique preso aqui. O pessoal chama de obsessor, de possessor, essas coisas. Então a gente tem essa incorporação. A gente tem o ser energético em volta do ser energético dentro do orgânico. Ou seja, nós temos os nossos mentores espirituais. E como que a gente incorpora esses mentores espirituais? Não dentro da gente, que esse processo de incorporação não existe. O processo de utilizar eles para eles mandarem informação para eles, elevando a nossa frequência energética. Tá? Lógico, com o avanço da humanidade toda, a gente teve essa elevação da frequência energética para um ponto mais alto. Mas se você for olhar conforme o quanto o energético foi aumentando, depois eu dou uma explicação mais plausível sobre como isso acontece, a gente vê que isso foi possibilitando que chegassem seres mais evoluídos, tá? Seres que têm um nível de consciência altíssimo. Veio Jesus teve deu essa alteração completa na humanidade. A humanidade ela dá um salto ali e volta a evoluir. Ela volta no caminho da quinta dimensão, porque a gente teve nesse caminho algum tempo atrás, mas desrespeitou porque estava muito embaralhado ainda, muito processo de reagrupamento de consciência. Então a gente está nesse processo hoje. Então a gente tem que elevar a nossa frequência vibratória e assim, elevando a frequência vibratória, a diferença é nítida. A diferença é nítida, porque os pensamentos eles são influenciados
por esses seres energéticos que estão à nossa volta. Então você faz essa elevação de frequência, você consegue atraí-los, né? E como a gente faz essa alteração? Cores, odores, atitudes, que agora nós somos seres pensantes, e som. O YouTube está vasto de sons, níveis de frequência para melhorar o humor, para melhorar estudo, melhorar a concentração. E isso está associado que esses sons vão atrair seres energéticos que vão nos influenciar a tomar esse caminho. Os odores fétidos vão atrair aqueles seres menos evoluídos que estão lá no processo de formação da Terra. Tá? Eles são importantes aqui, são importantes, eles começaram a evolução, mas no momento, para a gente, nosso processo de evolução espiritual já não são mais. Né? As cores, olha como é que os tons da natureza eles vieram se alternando. O céu foi ficando azulado, hoje em dia a gente tem o céu, às vezes, com um tom energético indo para o violeta. O violeta é o ponto energético mais alto. Até um dia que o céu vai ser todo violeta e a gente vai estar vibrando completamente em dimensões superiores. Aí naquele processo até o planeta Terra ser todo energético. Mas aí aquilo, acredito que a gente esteja no meio disso, a gente tem bilhões de anos aí. Só que o que acontece? Muita influência de seres de consciência inferior, isso prejudica a evolução espiritual. Né? E prejudicando a evolução espiritual, eles têm que ser tirados daqui. E como que eles são tirados? Com a passagem do planeta Chupão. A gente conhece como Nibiru, Ecólogos, seja lá qual for. Tá? Ele passa, ele leva esses níveis de consciência, inclusive nossas que vão auxiliar o processo deles. A gente vai para cada um, para cada local, e vamos terminar esse processo energético em outro canto. Tá? Mas essa é a associação da evolução orgânica com a evolução energética. Tá? Sempre que eu falar de evolução energética, entenda-se como evolução espiritual. O espírito ele não é orgânico, mas ele é energético. Tá? Nós somos orgânicos, nós somos espirituais. Tá? Nós somos 3 e 4D nós somos tridimensionais, tendo que reconhecer a nossa espiritualidade. Esse é o grande processo de evolução. Quando isso acontece, tudo gira ao redor da espiritualidade. E tudo anda no seu devido caminho, porque a gente esquece o tridimensional e só olha o mais próximo das dimensões superiores. Tá legal? Eu deixo aí embaixo para tirar dúvidas, nem sempre eu consigo ler, mas sempre que eu posso, eu tiro dúvidas. Tem um grupo do pessoal no WhatsApp, eu vou deixar aí embaixo o link para se vocês quiserem entrar e tirar dúvidas, eu sempre tiro lá. Também gosto muito de receber novas informações, indicações de leitura, tá? É isso então. Fiquem com Deus, a paz de Cristo. E eu estou elaborando um vídeo legal aqui, estou estudando para fazer um vídeo bem completo sobre o assunto. Um abraço.